Oi, bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos trazendo para vocês um conteúdo que a gente acha valioso. Se você também achar valioso, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like ou o seu joinha. E se você achar que a nossa forma de pensar pode ser útil, comente, faça perguntas, isso é uma coisa bastante legal. Eu estou falando você, mas eu não sei bem quem é você, eu estou falando com uma tela de celular e às vezes dá a impressão que eu estou falando sozinho. Então quando alguém comenta, essa impressão diminui. Parece que eu estou conversando com alguém, eu começo a imaginar quem está do outro lado com mais facilidade. Hoje eu queria trazer um assunto que sempre me interessou muito, é uma coisa sobre a qual eu me debruço há muito tempo e eu vou fazer uma introdução rápida. Eu quero falar sobre consciência crítica. Quando eu entrei na escola, meados da década de 60, essa palavra começava a entrar em voga. Eu lembro que a mamãe teve envolvimento com a instalação do chamado colégio vocacional, a mamãe era professora, eu mesmo virei professor, leciono há 38 anos. E como a minha mãe era uma pessoa muito interessante intelectualmente, muito interessada, e nós tínhamos um diálogo muito legal, e ela me ajudava muito, e eu sempre fui um leitor voraz, um estudioso quase que compulsivo daquilo que me interessava, ela tinha uma formulação, e eu acabei fazendo uma formulação de consciência crítica, que são diferentes, essa formulação é diferente da maneira como eu vejo essa expressão sendo usada no cotidiano, na escola, meus alunos, alguns colegas professores. E eu vou oferecer meu modo de pensar sobre ela porque eu acho que ele pode ser bastante útil. A consciência crítica normalmente aparece numa situação em que alguém está falando sobre algo que esteja errado e que você tem que tomar consciência daquele erro ou qualquer coisa assim, e que você tem que decidir se aquilo é bom ou ruim e tal. E eu sempre me incomodou um pouco essa perspectiva. Então eu vou refletir um pouco sobre como eu penso. Observem a palavra consciência. A palavra consciência pode ser usada em dois sentidos diferentes. Uma frase como, por exemplo, nossa, eu estou com peso na consciência, ou põe a mão na consciência, ou você não tem consciência, é uma frase que remete à consciência moral. A consciência moral é aquela capacidade que nós humanos temos de distinguir entre o bem e o mal, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, fazer decisões sobre coisas que têm impactos que podem ser julgados. A consciência moral é um julgador. Mas você pode usar a palavra consciência num outro sentido. Por exemplo, nossa, eu tomei consciência do meu pé direito. Nossa, eu tomei consciência da minha coceira. Ou, nossa, gente, eu fiz isso, mas eu não estava nem pensando, estava completamente fora da minha consciência, que vou chamar de consciência psicológica, que é aquele estado psíquico em que a gente pensa sobre alguma coisa e consegue perceber que está pensando sobre aquela coisa. Então, consciência moral é um sentido, consciência psicológica é outro. Da mesma forma, a palavra crítica. Você pode usar a palavra crítica em dois sentidos também. Um deles seria, por exemplo, deixa eu fazer uma crítica, tal coisa não ficou boa, ou peraí, você precisa criticar o meu trabalho, porque eu não sei se o trabalho está bom ou não. Ou, gente, o que é isso? Todo mundo está sujeito à crítica. Crítica nesse sentido, como crítica literária ou qualquer coisa assim, mas crítica nesse sentido é o apontamento de algo que está bom ou ruim num trabalho, numa situação, num contexto, numa fala, num poema ou numa obra. Que é uma relação, que tem uma relação direta com a palavra consciência moral. Então, a maior parte das pessoas usa crítica neste sentido. Mas existe um outro sentido da palavra crítica, que é o sentido que me agrada mais e que eu sempre usei mais nesse sentido, que é quando você usa a palavra crítica para detectar o que tem mais ou menos impacto num determinado sistema. Por exemplo, num automóvel, o motor ocupa uma função mais crítica do que a pintura do carro. A direção ocupa uma função mais crítica do que a suspensão do carro. O acelerador e o freio e a direção têm uma função mais crítica do que o retrovisor. O retrovisor tem uma função mais crítica
do que a pintura, que na verdade não é o apontamento do que está certo ou do que está errado, mas do que é mais central e mais relevante no funcionamento de uma determinada situação, de um determinado sistema, de um determinado conjunto de coisas. Eu sempre usei consciência crítica nesse sentido psicológico, sistêmico, e não no sentido moral. A consciência crítica para mim nunca foi uma coisa do tipo decidir o que é bom ou ruim e apontar aquilo. Minha consciência crítica me faz apontar. Não, consciência crítica para mim sempre foi muito mais ligada ao entendimento do que está acontecendo. Eu quero ter consciência do que existe ali naquilo que eu estou observando e nessa consciência entender naquilo que eu estou observando quais são os aspectos mais relevantes ou mais críticos daquilo que está sendo observado. Quando eu penso em consciência crítica nesse outro sentido, que é o sentido em que eu sempre usei, e que às vezes eu me sinto estranho, porque eu vejo que as pessoas usam mais no primeiro sentido, quando eu uso consciência crítica nesse sentido, eu ganho um conhecimento. A partir dessa consciência psicológica, dessa crítica sistêmica, mesmo que eu vá fazer uma avaliação e um julgamento, quer dizer, mesmo que eu vá fazer um gesto moral, esse gesto vai ser feito com mais compreensão, com mais entendimento. E isso acaba fazendo com que eu me precipite menos em tomar posição em relação às situações e, de verdade, ajuda pra caramba. Você já pensou nisso?